Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Nidi, eu sou enfermeira e esse é o Enfermagem Clássica. Toda semana a gente tem vídeos novos. No vídeo de hoje eu estarei atendendo ao pedido de uma de nossas inscritas, Thaís Trindade, que fez o seguinte pedido: você poderia nos ajudar fazendo um vídeo falando sobre o volume a ser administrado? Tipo, se é 0,5 ml, que são as dosagens das outras vacinas, e as vias de administração? Então tá aí, seu pedido é uma ordem. Mas antes disso, produção, roda a vinheta. Belezou. Então, Thaís, muito obrigado pela participação. E pessoal, vamos para o que interessa. E como vocês já sabem, o tema do nosso vídeo é doses e vias de administração das vacinas. Aqui embaixo tem o meu Instagram, alexandra.ane.g, e também o meu e-mail. Sem mais enrolação, vamos nessa. Meus amigos, nós sabemos que o Calendário Nacional de Vacinação, ele vai contemplar não só crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, existem pessoas que nasceram, envelheceram e nunca tomaram nenhum tipo de vacina e têm uma saúde de leão. Sim, existem pessoas assim. Inclusive, veio algumas pessoas nos comentários dos meus vídeos falando: ai, Anne, fala sobre o plano do governo para exterminar a população. Isso até me lembra a revolta da vacina em 1904, no século XX. As pessoas não queriam tomar a vacina, no século XX, porque achavam que o governo ia matar todo mundo. Porque o governo não tinha avisado para que eles queriam imunizar a população. Inclusive, na época, estava tendo grandes epidemias de doenças, febre amarela, peste, que hoje é conhecido como hanseníase, e várias outras doenças. O saneamento básico, naquela época, não existia. Inclusive, essas doenças estavam até prejudicando a economia portuguesa, porque os navios estrangeiros não queriam mais migrar para o Rio de Janeiro para fazer negócio com a corte portuguesa. Elas achavam que iriam morrer se tomassem a vacina. E hoje em dia também tem pessoas que pensam dessa forma. Mas o que eles ensinaram na faculdade foi que os imunobiológicos, eles servem para proteger e curar certas doenças que podem ameaçar a vida de muitas pessoas. Pessoal, aqui nesse cardzinho aqui em cima, eu trago para vocês com detalhes a história do SUS, como o SUS foi instituído no Brasil. Um vídeo meu para você que ainda não conhece a história do SUS ou está estudando para concursos. Belezou? Então belezou. É um vídeo completo, um resumão sobre todas as leis e épocas importantes. Então vale a pena assistir. Já demos aqui uma breve introdução, que na verdade, de breve, não teve nada. Mas então agora presta atenção. Vamos lá. Nós sabemos que tanto as vacinas como os soros, eles possuem indicações específicas quanto à composição, apresentação, via de administração, doses a serem administradas, idade recomendada, intervalo entre as doses, conservação e validade. Tudo isso para que as pessoas possam ser imunizadas com eficácia. E é o que diz um dos princípios do SUS, a universalidade. Todos têm direito à saúde. Então todos temos o direito de sermos vacinados nas salas de vacinas que são ofertadas pelo SUS. Meus amores e minhas amoras, vamos puxar um gancho aqui para a gente poder falar de como é feita a distribuição desses imunobiológicos desde a União para os estados e dos estados para os municípios. Belezou? Então belezou. De acordo aí com a Lei 8.080, em seu artigo 6º, e também a Portaria Ministerial 1378 de 2013, que vão aí regulamentar tanto a execução como o financiamento das ações de vigilância em saúde e vão distribuir as responsabilidades entre os entes federais,
os entes estaduais e os entes municipais. Ou seja, a União vai prover tanto medicamentos como equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesses para a saúde para os estados, os entes federais para os estados para os municípios. Ficou confuso, né? Resumindo, a União vai prover recursos para os estados vão prover recursos para os municípios, formando assim uma rede hierarquizada com direção única para cada esfera de governo. Dica da Anne para vocês. Quem são os gestores do SUS? Já sabe a resposta? Não sabe? São eles: a União, os estados e os municípios. Você não pode esquecer isso. E agora vamos dar sequência às vias de administração dos nossos imunobiológicos. Então, belezou, vamos nessa. Pessoal, de acordo com o Programa Nacional de Imunização, PNI, os únicos imunobiológicos administrados por via oral são eles: a vacina oral poliomielite e a vacina oral contra o rotavírus humano. Já os demais são administrados pela via parenteral. Isso envolve a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular e a endovenosa. Belezou. As vacinas são acondicionadas em bisnagas, conta-gotas, ampolas ou frasco-ampola, seja de dose única ou multidoses, e apresentadas sobre a forma líquida ou liofilizada, isto é, acompanhadas do diluente. Os soros são acondicionados em ampolas ou frasco-ampola e são apresentados sobre a forma líquida. Agora, nós iremos puxar outro gancho para a gente falar em específico de cada via de administração. Vamos começar falando então da via oral. Ela é utilizada para a administração de soluções que são absorvidas no trato gastrointestinal. O volume e a dose dessas soluções são introduzidas pela boca e apresentadas geralmente em gotas. Como dito anteriormente, as vacinas que são administradas pela via oral, que nós estamos falando aqui do calendário de vacinação, tá? Então, nós vamos citar as demais vacinas que são administradas. Nesse caso específico, pela via oral, nós temos a VOP, vacina oral poliomielite, e a vacina oral contra o rotavírus humano. Geralmente são 2 gotinhas que são administradas pela via oral da criança. Beleza? Anota tudo, hein? Vamos falar agora então sobre as vias parenterais. Vamos nessa. Olhando para essa imagem maravilhosa, o que nós temos são as vias da mais externa para a mais interna. Vamos começar falando da via intradérmica. Podemos observar que a derme está depois da epiderme. Assim que a agulha entra, ela vai fazer um ângulo de 10 a 15 graus. 10 a 15 graus. E não vai perfurar o tecido subcutâneo. Não vai, tá bom? Anota aí. A principal vacina que é aplicada na via intradérmica é a BCG, assim que o bebê nasce, tá? Pessoal, a via intradérmica é uma via de absorção lenta. Ela é utilizada para a administração da BCG e também é utilizada para a realização de prova de sensibilidade, como por exemplo o teste de PPD. Ai, Anne, que é isso, esse teste de PPD? Olha só. Esse teste consiste na aplicação de uma vacina debaixo da pele, tá? E essa vacina contém proteínas da bactéria causadora da tuberculose, ok? E esse teste de sensibilidade deve ser observado, analisado após 48 ou 72 horas por um pneumologista. Olha só. Anota aí, o volume máximo a ser introduzido pela via intradérmica é de 0,5 ml. E no caso da BCG, por exemplo, o volume é inferior ou igual a 0,1 ml. 0,1 ml. Anota aí. E o local mais utilizado para a aplicação de injeção intradérmica é a face anterior do antebraço. Tá bom? Que vocês podem ver aí na marquinha da cicatriz da BCG. Depois que toma essa vacina, a criança pode ficar irritadiça, chorosa, ela pode ficar febril, tá? No estado febril de 37,5 graus para cima, ok? Entre outros sintomas que a criança pode apresentar. Entre os materiais utilizados, a seringa mais apropriada é de 1 ml, que possui escalas de frações de milímetros, tá? Já a agulha deve ser pequena e com bisel curto, dimensões entre 10 por 4,5, 13 por 3,8, 13 por 4,0,
13 por 4,5, 13 por 5, 13 por 5,5. Voltando aqui agora para nossa imagem maravilhosa, vamos falar do mais externo para o mais interno. Agora nós vamos falar sobre a via intravenosa ou endovenosa, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Na utilização desta via, a solução é introduzida diretamente na corrente sanguínea. Nós sabemos que pela via endovenosa, a solução, tá, é introduzida diretamente na corrente sanguínea, ou seja, nos vasos sanguíneos. Pessoal, a via endovenosa, ela é utilizada para a administração de soluções que necessitam ser absorvidas mais rapidamente, assegurando assim uma ação imediata. Pessoal, o uso da via endovenosa permite a administração de grandes volumes de líquidos. Além disso, existem certos tipos de drogas que seriam contraindicadas em outras vias parenterais e também pela via oral, por serem irritantes ou por sofrerem a ação dos sucos digestivos. Veja bem, os locais mais utilizados para a administração de injeções endovenosas são as veias das extremidades ou veias periféricas, como por exemplo a veia basílica e a veia cefálica, tá bom? E também, no geral, são utilizadas as veias superficiais na dobra interna do braço, fossa antecubital, e também as do dorso da mão e do antebraço, as da perna e também, por que não, as veias do pé. Olha só. Meus amores e minhas amoras, eu quero deixar claro, bem claro, que as vacinas que estão dentro do Programa Nacional de Imunização para todas as faixas etárias, isto é, eu quero dizer que todas as vacinas que você terá de tomar na sua vida, todas as vacinas que você já tomou, você não tomou por via endovenosa. Você não vai tomar por via endovenosa. Vacinação propriamente dita, a gente não faz por via endovenosa. Agora, por via endovenosa, a gente faz, são procedimentos clínicos, são prescrições médicas. O médico prescreveu uma reposição volêmica, um soro fisiológico para correr em 1 hora, por via endovenosa. Beleza. Aí sim você vai dar uma medicação por via endovenosa, seja para fins preventivos ou curativos, por prescrição médica. Agora, vacinação, imunização, propriamente dita, né? A vacinação que está no seu cartãozinho de vacina, as vacinas que estão dentro do PNI, a gente não faz por via endovenosa. Olha só, quando você vai lá no postinho da Unidade Básica de Saúde, nas salas de vacinações do SUS, eles não vão colocar um garrote no seu braço, fazer uma punção venosa para te dar uma vacininha lá do seu cartão de vacina. Não, eles utilizam essa via parenteral para procedimentos clínicos, mas para vacinação da população no geral, eles vão utilizar outras vias parenterais. Mas a via endovenosa é uma das vias parenterais, por isso que a gente está estudando ela. Entre os materiais utilizados para a punção endovenosa, as seringas mais apropriadas são as de 5 ml, 10 ml e de 20 ml. As agulhas devem ser largas, entre 25 e 30 milímetros, finas, entre 7 e 8 decilímetros, e com bisel longo. Garrote, né, que é essa fita verdinha aí, elástica, e a braçadeira para a pessoa encostar o braço, tá bom? Entre outros materiais específicos para a punção endovenosa. A sequência correta da famosa técnica de Seldinger, tá? Que é a técnica usada para, né, conseguir um acesso seguro aos vasos sanguíneos, tá bom? Eu até coloquei aqui embaixo para vocês, hashtag técnica de Seldinger. Belezou? Então, belezou. E agora, voltando aqui para nossa imagem maravilhosa, nós estamos dando sequência, né, entre as vias parenterais, da mais externa para mais interna. E agora eu vou dar uma pausa para me tomar um golinho de água, porque os meus rins estão pedindo água. Bom, pessoal, então vamos observar a imagem. Agora nós vamos falar sobre a via subcutânea. Pessoal, na via subcutânea, a solução vai ser introduzida com um ângulo de 45 graus. Tá? A agulha vai ser introduzida com um ângulo de 45 graus. E a absorção da medicação é lenta, através dos capilares, de forma contínua e segura. A absorção é lenta, tá? Ai, Anne, que tipo de vacina utiliza essa via? Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, não é nada da minha cabeça, tá? É do Ministério da Saúde. Certas vacinas como a vacina contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, tá?
utilizam essa via. Vacinas também como a tríplice viral, a febre amarela, também utilizam essa via. E outras substâncias como a insulina e também como a adrenalina e também certos tipos de hormônios têm indicação para uso dessa via, tá bom? Os locais mais utilizados para a via subcutânea é a região do deltoide no terço proximal, também a face superior externa do braço, ou na face anterior da coxa, ou na face anterior do antebraço. O volume máximo a ser introduzido nesta via é de 1,5 ml. E agora vamos dar uma ampliada na nossa imagem para a gente ter mais noção da via subcutânea. Pessoal, pacientes diabéticos utilizam bastante a via subcutânea para a reposição de insulina no controle do diabetes mellitus. Então, meus amores, nessa imagem aqui, nós estamos mostrando aqui os locais mais indicados para aplicação de injetáveis por via subcutânea, incluem a face externa do braço, a face externa da coxa, tá? E a parede abdominal, onde o paciente diabético utiliza bastante a face externa do braço e também a parede abdominal. Os quadrantes inferiores abdominais, tá? Mais perto ali da fossa ilíaca, ok? Do flanco, para fazerem essas aplicações de insulina. Entre os materiais utilizados, a seringa mais apropriada seria as de 1,0, 2,0, 2,5 ou 3 ml. A agulha deve ser preferencialmente pequena, entre 10 e 3 milímetros, fina, entre 3 e 5 decímetros, e com bisel curto. De modo geral, para as soluções aquosas, utilizam-se agulhas 10 por 4,5, 10 por 5, 10 por 6, 13 por 3, 13 por 4,5, 20 por 5,5, 20 por 6 e 25 por 7. Olha só! E agora vamos dar sequência aqui na via intramuscular. Pessoal, na utilização desta via, a solução ela vai ser introduzida dentro do corpo muscular, dentro do músculo, tá? A via intramuscular ela é utilizada para a administração de volumes superiores a 1,5 ml. E nesse caso, o tipo de solução usada é uma solução irritante, tá? Aquosa ou oleosa, que necessitam ser absorvidas rapidamente e também quando é necessário obter efeitos mais imediatos. Você sabe muito bem que quando nós fazemos uma aplicação intramuscular, nós temos que aspirar para ver se vem retorno sanguíneo, justamente para termos a noção se foi atingido algum nervo, como o nervo ciático, por exemplo, que pode causar uma grave complicação para o paciente. Pessoal, a via subcutânea também a gente tem que aspirar para ver se atingiu algum vaso sanguíneo, tá bom? E se tiver atingido, você tem que retirar a agulha e preparar a nova medicação. Vamos lá, os locais de aplicação intramuscular mais apropriados são eles: a região dorsoglútea, ou também conhecida como músculo grande glúteo. No quadrante superior externo, temos também o músculo vasto lateral da coxa, no terço médio da coxa, tá? Que é medido entre o joelho e o trocânter maior, tá bom? Temos também o músculo deltoide, a região deltoide no terço superior e face externa do braço. Então são eles: o músculo deltoide na face externa do braço, o vasto lateral da coxa e a região dorsoglútea. São essas três regiões. Em relação aos materiais utilizados para uma administração na via intramuscular, nós podemos dizer que a seringa ela vai variar conforme o volume a ser injetado, entre 1,0 e 20 ml. Já o comprimento e calibre da agulha variam de acordo com a solubilidade do líquido a ser injetado, entre 20 e 40 milímetros. O bisel da agulha deve ser longo para facilitar a introdução, entre 5,5 e 9 milímetros, e espessura entre 5,5 e 7 decímetros, tá? Entre as dimensões da agulha, 20 por 5,5, 20 por 6, 25 por 6, 25 por 7, 30 por 7, ok? Para administração intramuscular. E só para deixar claro, a via intramuscular, ela aceita soluções irritantes, seja elas aquosas ou oleosas, tá? Em volumes superiores a 1,5 ml até no máximo 5 ml. No máximo 5 ml, tá? E agora nós vamos saber quais as vacinas que são aplicadas por via intramuscular. Nós temos aí a tríplice bacteriana, que é a DTP, a dupla infantil e a dupla adulta. A vacina contra a infecção pelo Haemophilus influenza do tipo B, a vacina contra a hepatite B, contra a raiva de uso humano,
e contra a raiva de vírus inativados. Temos também a poliomielite de vírus inativados, entre outras vacinas, que são aplicadas por via intramuscular. Agora que você já conhece quais são as vias de administração das vacinas, porque nós acabamos de estudar as vias de administração, a dose recomendada para cada via de administração, o ângulo que é formado na inserção da agulha e os locais de administração, agora nós podemos rapidamente citar o nome das vacinas. Eu vou citar o nome das vacinas e vou falar a via de aplicação da vacina. É só você associar a via de aplicação com a dose que a gente já estudou anteriormente. Então, meus amores, vamos lá. Chegou a hora de comer a cereja do bolo. Eu já te dei todos os ingredientes. Agora basta você associar a via de administração com o que nós já estudamos, em relação às doses, a angulação e pararapapá. É o seguinte, BCG nós sabemos que é intradérmico. Anne, mas qual que é a dose? É só você ir lá no que a gente já estudou e ver, via intradérmica, qual dose que é recomendada? Aí você vai associar e vai compreender os paranauê. Continuando. BCG, intradérmica. Hepatite B, intramuscular. Pentavalente, intramuscular. VIP, intramuscular. Pessoal, a pneumo 10 não deve ser administrada por outras vias a não ser a via intramuscular, tá bom? Também é intramuscular. Já a vacina oral contra o rotavírus humano, é lógico, é claro que é por via oral. Via oral, tá bom? Pela boca, né, pessoal? A vacina meningocócica C conjugada, né, aos 3 meses, o bebê vai tomar por via intramuscular, tá bom? Bem ali na região do vasto lateral da coxa, intramuscular. Até porque a maioria das vacinas administradas no bebê por via intramuscular é administrada na região do vasto lateral da coxa, na perninha. Aos 4 meses, repete os 2 meses, a mesma coisa. Aos 5 meses, também repete os 3 meses. Aos 6 meses, repete os 2 meses. Porém, nós não vamos ter aplicação da pneumo 10 nem da rotavírus humano aos 6 meses. Aos 9 meses, nós temos a febre amarela, que é administrada por via subcutânea, tá bom? Algumas literaturas também trazem aí menção à intramuscular, mas vamos ressaltar a via subcutânea. Com 1 ano de idade, nós temos a tríplice viral, que é administrada por via subcutânea, mas também pode ser administrada por via intramuscular, tá bom? A vacina tríplice viral é uma vacina liofilizada, ou seja, ela pode ser reconstituída com diluente estéril. Vamos dar sequência então, pessoal. A pneumo 10, algumas literaturas trazem que é pela via subcutânea, mas também pode ser administrada pela via intramuscular, tá? A meningocê nós já sabemos que é por via intramuscular, exclusivamente pela via intramuscular, tá bom, pessoal? A DTP, que é a tríplice bacteriana, difteria tétnica coqueluche, ela pode ser aplicada na via intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa, tá? 0,5 ml. É só você associar a via de administração pela qual eu falo e eu sei que você já anotou as doses de cada via de administração dos slides anteriores. A VOP, a nossa querida vacina oral poliomielite, é por via oral. Lembra lá das 2 gotinhas que é aplicada na boca do bebê? Tem crianças que quase morrem, né, para tomar 2 gotinhas. Eles ficam com medo. A vacina hepatite A, assim como a hepatite B, é por via intramuscular, ok? Eu disse igual em relação à via, mas o modo de transmissão é diferente. Em específico, a fisiopatologia em si, né? Já a tetraviral, ela é exclusivamente pela via subcutânea. Aos 4 anos, DTP intramuscular, VOP, né, via oral, pela boca, e a varicela por via subcutânea, tá bom? Aos 5 anos, nós temos aqui a pneumo 13 para pacientes acima de 5 anos com algum comprometimento no sistema imunológico. E essa vacina pode ser tomada por via intramuscular, tá bom? Exclusivamente por via intramuscular. Assim como a pneumo 23, que também combate a 23 tipos de doenças causadas pelo pneumococo. Aos 9 anos, o HPV, né? O HPV que previne contra o papiloma vírus humano, que causa cânceres e verrugas, tá? Então, pessoal,
eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre os detalhes de cada vacina, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica aqui para você saber mais sobre cada vacina, ok? Pessoal, a vacina contra o HPV é administrada através de injeções intramusculares no músculo deltoide no braço, tá bom? Nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos. Clica aqui, por favor, no primeiro link na descrição do vídeo. Eu falo sobre todas as vacinas de todas as faixas etárias. Então você não pode perder esse vídeo. Eu falo detalhadamente, beleza? Ai, Anne, mas e a influenza? Na fase adulta tem a influenza, eu sei. E ela é administrada por via intramuscular ou subcutânea profunda. Pessoal, algumas vacinas, após serem tomadas, podem causar alguns efeitos adversos nos pacientes, como tontura, êmese, cefaleia, mal-estar, mas, dependendo da gravidade, o médico deve ser consultado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Esse foi o Enfermagem Clássica de hoje. Toda semana a gente tem vídeos novos. Que Deus te abençoe, te dê a paz e obrigado pela sua atenção.